Olá, bem-vindos ao Giro Games. Hoje vamos falar sobre os jogos de simulação mais populares do momento. Você já imaginou dirigir um caminhão pelas estradas da Europa? Ou gerenciando uma equipe de carros de corrida profissional? E que tal construir e gerenciar sua própria cidade ou agência espacial? Esses são apenas alguns dos desafios emocionantes oferecidos pelos jogos de simulação, que permitem que os jogadores experimentem diferentes profissões e estilos de vida em um ambiente virtual. Neste vídeo, vamos explorar os 10 jogos de simulação mais populares e bem avaliados, que oferecem uma ampla variedade de atividades e desafios para os jogadores. Então, já vai deixando seu like e se inscreva no canal para embarcar em uma jornada cheia de diversão e descoberta, enquanto mergulhamos no fascinante mundo dos jogos de simulação. The Sims 4 é um jogo de simulação de vida desenvolvido pela Maxis e publicado pela Electronic Arts. Lançado em 2014, o jogo é o quarto título principal da série The Sims e oferece aos jogadores a oportunidade de criar e controlar a vida de seus próprios Sims. Os gráficos do The Sims 4 são altamente detalhados e atraentes. Os personagens são bem animados, e a qualidade visual dos objetos e cenários é impressionante. Além disso, o jogo oferece diversas opções de personalização para os personagens, como roupas, cabelos e acessórios. A jogabilidade do The Sims 4 é altamente envolvente e viciante. O jogo permite que os jogadores personalizem a aparência, personalidade, carreira e habilidades dos seus Sims, além de controlar suas necessidades básicas, como alimentação, sono e higiene. O jogador também pode gerenciar os relacionamentos dos Sims, o que é fundamental para o sucesso do jogo. Uma das principais mudanças em relação aos jogos anteriores da série é a adição do modo Criar um Sim. O jogador pode criar Sims altamente personalizados, incluindo a escolha de suas características, corpo e roupas. Outro aspecto interessante é a variedade de pacotes de expansão disponíveis, que adicionam novos recursos e oportunidades de jogabilidade. Esses pacotes incluem novas carreiras, habilidades, hobbies e até mesmo novos mundos para os Sims explorarem. No entanto, uma crítica comum em relação ao jogo é a falta de conteúdo gratuito disponível. A maioria dos recursos e conteúdo é disponibilizada através de pacotes de expansão, o que pode acabar sendo um custo adicional para os jogadores. Euro Truck Simulator 2 é um jogo de simulação de caminhão desenvolvido e publicado pela SCS Software. O jogo foi lançado em 2012, e desde então, tem ganhado popularidade entre os jogadores que buscam uma experiência realista de condução de caminhão na Europa. O jogo apresenta gráficos impressionantes e realistas. Os cenários são bem detalhados, com uma variedade de paisagens, estradas e condições climáticas. A modelagem dos caminhões também é precisa, com atenção aos detalhes em relação ao design e à funcionalidade. Além disso, o jogo permite personalizar o caminhão com uma variedade de skins, permitindo que o jogador personalize ainda mais a experiência. A jogabilidade do Euro Truck Simulator 2 é muito realista e imersiva. O jogador assume o papel de um motorista de caminhão e deve cumprir diversas missões, transportando cargas de um lugar para outro em toda a Europa. O jogo inclui um sistema de gerenciamento de empresas, onde o jogador pode expandir sua frota, contratar motoristas e gerenciar as finanças. O jogo também inclui um sistema de progressão, onde o jogador pode ganhar experiência e melhorar suas habilidades de condução. Outro aspecto interessante é o suporte a modificações, permitindo que os jogadores adicionem novos caminhões, mapas e outros recursos ao jogo. Isso aumenta ainda mais a vida útil do jogo e oferece aos jogadores uma ampla variedade de opções de jogabilidade. Um ponto negativo é que, para alguns jogadores, a jogabilidade pode ser considerada monótona, já que a maioria das missões envolve apenas o caminhão de um ponto A para um ponto B. No entanto, a SCS Software vem adicionando novos recursos e atualizações ao jogo ao longo do tempo, o que tem mantido os jogadores interessados. Microsoft Flight Simulator é um simulador de voo desenvolvido pela Zobo Studio e publicado pela Xbox Game Studios.
O jogo foi lançado em agosto de 2020 e desde então tem recebido elogios por sua jogabilidade realista e gráficos impressionantes. Uma das maiores características do Microsoft Flight Simulator são seus gráficos. O jogo utiliza tecnologia de mapeamento de terreno em tempo real e nuvens volumétricas para criar um mundo virtual altamente realista. As paisagens são incríveis e a sensação de voar sobre elas é impressionante. Os modelos de aviões também são bem detalhados e realistas, com atenção aos mínimos detalhes. A jogabilidade do Microsoft Flight Simulator é altamente realista e complexa. Paciência e prática para dominá-la. Os jogadores podem escolher entre uma variedade de sobrevivências e explorar o mundo em um modo de voo livre, ou seguir rotas pré-definidas em modos de treinamento ou desafio. O jogo também inclui uma série de informações em tempo real, como condições climáticas e tráfego aéreo, o que aumenta ainda mais a sensação de realismo. Além disso, o jogo também inclui um modo multiplayer, permitindo que os jogadores voem juntos e realizem missões em equipe. Microsoft Flight Simulator é um jogo de simulação de voo extremamente impressionante em termos de gráficos e jogabilidade. A sensação de voar é incrivelmente realista, graças aos seus gráficos impressionantes e informações em tempo real. No entanto, a jogabilidade pode ser difícil para jogadores iniciantes. Prática e paciência. Para os entusiastas de aviação, o Microsoft Flight Simulator é uma experiência imersiva e inigualável, enquanto para outros jogadores pode ser uma experiência única e empolgante. Cities: Skylines é um jogo de simulação de construção de cidades desenvolvido pela Colossal Order e publicado pela Paradox Interactive. Lançado em 2015, o jogo permite aos jogadores construir e gerenciar suas próprias cidades virtuais, desde a construção de estradas e edifícios até o gerenciamento de orçamentos e políticas públicas. Os gráficos de Cities: Skylines são altamente detalhados e realistas, com edifícios e objetos que refletem a arquitetura e a cultura das diferentes regiões do mundo. As texturas são bem elaboradas e as animações dos veículos e pedestres adicionam um toque de realismo ao jogo. Além disso, a estimulação e a mudança de clima criaram uma experiência visual ainda mais imersiva. A jogabilidade é rica em detalhes e oferece um alto grau de personalização. Os jogadores têm controle total sobre a construção da cidade, desde o posicionamento de ruas e edifícios até a criação de políticas públicas e orçamentos. O jogo também oferece uma grande variedade de opções para a gestão de transporte, energia, água e saneamento, bem como para o controle de desastres naturais. Uma das características mais interessantes do jogo é o modo Distritos, que permite que os jogadores projetem diferentes áreas da cidade com políticas específicas, como incentivos fiscais, zonas de lazer ou áreas verdes. Isso adiciona uma camada adicional de estratégia e personalização ao jogo. Além disso, o jogo tem uma grande comunidade de modding, que permite aos jogadores personalizar ainda mais sua experiência de jogo com modificações que adicionam novos edifícios, objetos, veículos e funcionalidades. Planet Coaster é um jogo de simulação de parque temático desenvolvido e publicado pela Frontier Developments. Lançado em 2016, o jogo oferece aos jogadores a oportunidade de construir e gerenciar seu próprio parque temático, incluindo a construção de ações, contratação de funcionários e gerenciamento das finanças. Os gráficos de Planet Coaster são incríveis, com muita atenção aos detalhes e um estilo visual colorido e vibrante. As texturas dos objetos e cenários são bem trabalhadas, dando vida a cada atração e área temática do parque. Além disso, o jogo permite que os jogadores personalizem completamente a aparência de seus parques, desde a escolha de elementos de paisagismo até a criação de montanhas russas personalizadas. A jogabilidade de Planet Coaster é extremamente envolvente e divertida. O jogador é responsável por cada aspecto do parque, desde a escolha do preço das entradas até a seleção dos funcionários. Construir atrações é o aspecto central do jogo, e a criação de montanhas russas personalizadas é particularmente divertida e desafiadora. O jogo também oferece muitos recursos para gerenciar o orçamento do parque e garantir que as finanças estejam equilibradas. Outro aspecto interessante é a variedade de opções de personalização disponíveis. Os jogadores podem escolher entre uma ampla gama de elementos temáticos, incluindo temas de aventura,
ficção científica e até mesmo temas históricos. Além disso, o jogo também oferece ferramentas de criação de personagens para que os jogadores possam criar funcionários personalizados para seus parques. No entanto, uma crítica comum em relação ao jogo é a dificuldade de aprendizado para jogadores iniciantes. As ferramentas de construção são complexas e podem ser difíceis de dominar, o que pode desencorajar alguns jogadores. Além disso, a falta de um modo de campanha pode tornar o jogo menos interessante para jogadores que desejam ter um objetivo claro a ser alcançado. Farming Simulator é um jogo de simulação agrícola desenvolvido pela Giant Software e lançado em 2008. Desde então, o jogo se tornou um grande sucesso, atraindo um público diversificado de jogadores que buscam uma experiência de agricultura autônoma e realista. Os gráficos do Farming Simulator são impressionantes, com texturas nítidas e detalhes realistas em todos os elementos do jogo. Os campos de plantação, maquinários agrícolas e animais são todos cuidadosamente projetados para criar uma experiência visualmente envolvente e realista. A iluminação dinâmica e os efeitos climáticos adicionam outra camada de realismo ao jogo, tornando-o ainda mais imersivo. A jogabilidade é extremamente satisfatória e viciante. O jogador assume o papel de um fazendeiro, gerenciando e desenvolvendo sua própria fazenda. Isso inclui tarefas como arar campos, semear e colher plantações, alimentar animais, comprar e vender produtos agrícolas e gerenciar o orçamento da fazenda. Um dos aspectos mais interessantes do jogo é a variedade de maquinários agrícolas disponíveis para o jogador usar. Desde tratores a ceifeiras, o jogador tem uma ampla gama de opções para ajudar a tornar as tarefas da fazenda mais eficientes e eficazes. Outro recurso importante do jogo é a opção de multiplayer, permitindo que os jogadores trabalhem juntos para construir e administrar suas fazendas. Isso torna o jogo ainda mais divertido e interativo. No entanto, o jogo pode ser um pouco lento para alguns jogadores, já que as tarefas agrícolas podem levar um tempo significativo para serem concluídas e isso pode afastar jogadores que buscam uma experiência de jogo mais acelerada. Kerbal Space Program é um jogo de simulação de voo espacial desenvolvido pela Squad e lançado em 2011. O jogo coloca o jogador no papel do diretor de uma agência espacial fictícia, onde eles são responsáveis por construir foguetes, realizar missões espaciais e explorar o espaço. Os gráficos do jogo são simples, mas eficazes. Um estilo cartoon é divertido e atraente, enquanto as texturas e detalhes dos objetos e cenários são bem elaborados. As animações dos personagens são divertidas e expressivas, e as explosões e colisões são realistas o suficiente para serem satisfatórias. Além disso, o jogo oferece uma grande variedade de peças de foguete para personalização, que são inspiradas e realistas. A jogabilidade do Kerbal Space Program é o grande destaque do jogo. Construir, testar e voar foguetes é incrivelmente forte e divertido. O jogador deve levar em conta a física realista do jogo, como a gravidade e a atmosfera, enquanto projeta e testa os foguetes. Isso adiciona um nível de desafio e estratégia que mantém o jogador envolvido e interessado. O jogo também oferece uma campanha de modo carreira, onde o jogador deve gerenciar o orçamento e recursos da agência espacial, além de completar missões para seguir em frente. Outro aspecto interessante do jogo é a comunidade dedicada de modelos que cria novas peças de foguetes, missões e até mesmo planetas para o jogo. Isso significa que o jogador sempre tem algo novo para experimentar e explorar, o que aumenta a longevidade do jogo. No entanto, uma crítica comum é a dificuldade de aprendizado. A física realista do jogo pode ser desafiadora para jogadores iniciantes, e a falta de um tutorial abrangente pode ser frustrante. Além disso, a falta de diretrizes claras para as missões pode ser um problema para jogadores menos experientes. Train Simulator 2021 é um jogo de simulação desenvolvido pela Dovetail Games e lançado em setembro de 2020.
Ele oferece aos jogadores a oportunidade de assumir o papel de um maquinista de trem, transportando cargas e passageiros por diversas rotas em todo o mundo. Os gráficos são impressionantes e realistas. O jogo oferece uma variedade de rotas e ambientes, desde cidades movimentadas, paisagens rurais e montanhosas, tudo com uma alta qualidade visual e detalhamento. Os trens também são bem modelados, com atenção aos detalhes em cada parte da locomotiva. A jogabilidade é altamente imersiva, com controles precisos e realistas que exigem concentração e habilidade do jogador. O jogo oferece diversas rotas para os jogadores explorarem, cada uma com seus próprios desafios e objetivos. O jogador pode escolher entre transportar cargas ou passageiros, e é necessário manter o cronograma e seguir as regras de trânsito para evitar acidentes. Além disso, o jogo oferece uma variedade de opções de personalização para os trens, como ajustar a velocidade, a pressão do ar e a iluminação. Os jogadores também podem escolher entre diferentes câmeras para obter diferentes perspectivas durante a jogabilidade. Um aspecto interessante do jogo é a possibilidade de criar e compartilhar conteúdo com outros jogadores. A comunidade de Train Simulator cria rotas personalizadas, locomotivas e outros recursos que os jogadores podem baixar e experimentar. No entanto, uma crítica comum em relação ao Train Simulator é o alto custo dos pacotes de expansão. O jogo base oferece algumas rotas e trens, mas a maioria do conteúdo é vendido em pacotes de expansão, o que pode ser um obstáculo financeiro para alguns jogadores. Prison Architect é um jogo de simulação de construção e gerenciamento de prisões, desenvolvido e publicado pela Introversion Software. O jogo foi lançado em 2015 e é um jogo de estratégia em tempo real, no qual o jogador é responsável por construir e monitorar uma prisão, contratando funcionários, mantendo a segurança e lidando com a população carcerária. Os gráficos são simples, mas eficazes. O estilo de desenho animado ajuda a tornar o jogo mais acessível e menos sombrio, apesar de tratar de um tema sério. Os personagens são bem detalhados e a animação é suave. A jogabilidade do Prison Architect é altamente envolvente e oferece muitas opções para o jogador. O jogo começa com um pedaço de terra vazia e o jogador deve construir uma prisão a partir do zero, contratando funcionários, construindo celas, salas de jantar, cozinhas, salas de segurança e outras instalações. O jogador também precisa lidar com a população carcerária, garantindo que suas necessidades básicas, como alimentação, higiene e segurança, sejam atendidas. O jogador também pode treinar seus funcionários para aumentar suas habilidades, o que é fundamental para manter a prisão em funcionamento. Além disso, o jogo oferece um modo campanha, no qual o jogador é desafiado a cumprir objetivos específicos em um determinado período de tempo. Uma das coisas mais interessantes sobre o jogo é a capacidade de construir e criar a prisão da maneira que o jogador quiser. O jogador pode escolher diferentes materiais para as paredes, adicionar enfeites e mesmo escolher o tipo de piso que deseja usar. Motorsport Manager é um jogo de simulação de gerenciamento de equipe de corrida, desenvolvido pela PlaySport Games e publicado pela Sega. Lançado em 2016, o jogo oferece aos jogadores a oportunidade de gerenciar sua própria equipe de corrida, contratar pilotos, desenvolver carros de corrida e competir em corridas emocionantes em todo o mundo. Os gráficos do Motorsport Manager são agradáveis aos olhos e detalhados, especialmente durante as corridas. Os carros de corrida são bem animados e a qualidade visual das pistas é impressionante. Além disso, o jogo oferece uma ampla gama de personalização para os carros de corrida, permitindo que os jogadores escolham designs únicos para suas equipes. A jogabilidade do Motorsport Manager é altamente envolvente e requer uma combinação de habilidades de gerenciamento e estratégia. O jogador deve gerenciar sua equipe, contratar pilotos, desenvolver carros de corrida, definir estratégias para as corridas e gerenciar o orçamento da equipe. O jogo oferece diferentes modos, como o modo carreira e o modo único, cada um com seus próprios desafios e objetivos. O aspecto mais emocionante do jogo é a corrida em si.
O jogador deve monitorar a posição dos carros, os pneus e a quantidade de combustível, e decidir quando fazer uma parada nas caixas. A estratégia é fundamental para o sucesso nas corridas, e uma decisão errada pode custar a vitória. O Motorsport Manager oferece uma ampla gama de conteúdo, incluindo diferentes tipos de corridas, como corridas de Fórmula 1, corridas de resistência e corridas de kart. Além disso, o jogo oferece muitas opções de personalização para os carros, o que permite que os jogadores criem designs exclusivos para suas equipes. O modo de carreira oferece muitas horas de jogo, com a possibilidade de subir nas classificações e gerenciar equipes de maior prestígio. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like para fortalecer o canal e se inscrever para ficar sempre por dentro das novidades do mundo dos games. Nos vemos no próximo vídeo, e até a próxima!